Sou o Diácono Alberto. Estaremos agora dando início à nossa escola bíblica online, Semeando Vidas, na qual estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo, as chamadas cartas paulinas, e hoje estaremos estudando especificamente a carta endereçada aos Gálatas. E no capítulo de número 2, nós estaremos vendo que o apóstolo Paulo ele tenta refutar os judaizantes que ensinavam que os crentes, os crentes gentios, eles deveriam obedecer às leis judaicas, a fim de se salvarem e conclamar os cristãos a fé e a liberdade em Cristo. Esse é o propósito dessa carta de Gálatas. E vamos entender um pouco melhor o capítulo de número 2, que diz assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendamo-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. E o que o apóstolo Paulo vem resumindo nesse capítulo de número 2? Ele estava tendo um problema grande com os judaizantes, né? Porque o que é a lei? Né? Existia a lei cerimonial, né? A parte da lei judaica, queridos, encontradas no Antigo Testamento, né? Quando Paulo diz que os não-judeus gentios não estão mais presos a elas, o apóstolo não está dizendo que essas leis não se aplicam a nós atualmente. Está dizendo que certos tipos de leis podem não se aplicar a nós. No Antigo Testamento havia 3 categorias de leis. 3. A lei cerimonial, tá? O que seria uma lei cerimonial? Esse tipo de lei, querido, ele está especificamente relacionado à adoração de Israel. Você tem que ver, por exemplo, o livro de Levítico 1, do 1 ao 13. Né? E o seu objetivo principal era apontar para Jesus Cristo. Portanto, ela não era mais necessária após sua morte e ressurreição. Embora não estejamos mais vinculados à lei cerimonial, os princípios nelas contidos, adorar e amar ao Santo Deus, ainda se aplicam atualmente. Os judeus cristãos muitas vezes acusavam os gentios cristãos de violarem a lei cerimonial. E a lei civil, que é a segunda lei das 3 que eu lhe falei. A lei civil, esse tipo de lei, ele regulava a vida cotidiana de Israel. Como a cultura e a sociedade daquela época eram radicalmente diferentes do mundo moderno. Algumas de suas diretrizes não podem ser especificamente obedecidas. Os princípios, porém, a elas subjacentes, devem guiar nossa conduta. Em certas ocasiões, o apóstolo Paulo ele pedia aos gentios cristãos que obedecessem a algumas dessas leis. Não porque tivesse a obrigação de fazê-lo, mas a fim de promover unidade entre eles. E também o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre a lei moral. O que seria a lei moral? A lei moral, esse tipo de lei, amados, é constituído pelos mandamentos diretos de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. Ela exige uma rigorosa obediência e revela a natureza e a vontade divina. Ainda nos nossos tempos se aplica. Devemos obedecer, queridos, a essa lei moral, não para alcançar a salvação, não, mas para viver de uma forma que seja agradável a Deus. A lei moral, ela não te salva, mas ela faz com que você viva de uma forma agradável a Deus, uma forma de que você agrade a Deus. E no versículo, né, de número 2, onde o apóstolo Paulo começa dizendo, né, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E nesse versículo de número 2, nesse capítulo de número 2, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele se converteu por volta do ano de 35 depois de Cristo. Os 14 anos que menciona foram provavelmente calculados a partir do momento de sua conversão. Portanto, a viagem a Jerusalém não estava sendo sua primeira experiência. Provavelmente,
Sua primeira viagem havia sido realizada em 38 depois de Cristo. E outras viagens elas foram realizadas em aproximadamente 44 depois de Cristo. Provavelmente, queridos, o apóstolo Paulo também tenha visitado Jerusalém em outras ocasiões. E Barnabé e Tito, eles foram dois amigos mais íntimos do apóstolo Paulo. Barnabé e o apóstolo Paulo, eles visitaram juntos a Galácia em sua primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo, queridos, ele escreveu a carta pessoal a Tito, um crente muito fiel e líder de igreja, que servia na ilha de Creta. Para mais informações sobre o apóstolo, sobre Barnabé, né, o discípulo de Paulo, né, nós devemos ver a carta escrita a Tito. Seu perfil também está em Atos dos Apóstolos, né? E depois de sua conversão, o apóstolo Paulo ele passou muitos anos preparando-se para o ministério para o qual Deus o havia chamado. Esse período de preparação, ele inclui algum tempo a sós com Deus, assim como também algum tempo para consultar outros cristãos. Muitas vezes, queridos, muitas vezes dentro de seu zelo, os cristãos, recém-convertidos, eles iniciavam-se em um pleno ministério sem gastar o tempo necessário para estudar a Bíblia e aprender de outros mestres mais qualificados. Nós temos aprendido com outros mestres mais qualificados, nós temos nos esforçado em ler diariamente a Bíblia. Isso que o apóstolo Paulo está aqui sugerindo. Não precisamos esperar para partilhar nosso Cristo com os amigos, mas podemos necessitar de mais preparação antes de nos lançarmos a um ministério especial. Enquanto esperamos pelo cronograma de Deus, devemos continuar a estudar e aprender e a crescer na palavra do Senhor. Porque através de uma revelação, Deus disse a Paulo que deveria consultar outros líderes da igreja de Jerusalém a respeito da mensagem pregada aos gentios, para que entendessem e aprovassem o que estava sendo feito. A essência da mensagem do apóstolo Paulo, amados, tanto os judeus como os gentios, era que a salvação divina é oferecida a todas as pessoas. O apóstolo Paulo pregava isso tanto para os judeus como para os gentios, que a salvação divina era oferecida a todos, independente de raça, de sexo, nacionalidade, riqueza, posição social, nível de educação ou qualquer outra qualificação. Qualquer pessoa, queridos, pode alcançar o perdão se confiar em Cristo. Qualquer uma pessoa pode ser perdoada. Somos pecadores arrependidos e qualquer um que se arrepender dos seus pecados será perdoado. Qualquer um que confessar Jesus como seu Salvador, se arrepender, será perdoado. Porque embora Deus tivesse enviado o apóstolo Paulo especificamente aos gentios, o apóstolo ele precisava discutir sua mensagem com líderes da igreja em Jerusalém. Apesar de ele pregar para os gentios, ele tinha que ir lá saber se aquela pregação dele poderia ser passada para os gentios. E essa reunião, ela evitava, queridos, uma maior ruptura da igreja. E formalmente, ela reconhecia a aprovação dos outros apóstolos à sua pregação. Às vezes, nós evitamos consultar as pessoas porque tememos que outros problemas ou discussões possam surgir
Tu leva um tema, um texto, aí começa aquele debate, vai se estendendo e passa para uma outra. Então, às vezes, a gente fica quieto. No entanto, nós devemos discutir abertamente, queridos, os nossos planos e os nossos atos com os nossos amigos, com os nossos discípulos, com os conselheiros e com pessoas mais experientes. Nossos pastores, diáconos da igreja, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, melhor assim, né? Porque a boa comunicação, ela ajuda as pessoas a entender melhor qualquer situação. Reduz os mexericos e constrói a unidade da igreja. Isso que o apóstolo vem dizendo aqui no versículo de número 2 e 3, do versículo 2 e 3, que diz assim: e subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente ao que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. O apóstolo Paulo, ele estava tendo ali uma discussão grande com os judaizantes. Havia um debate dos judaizantes, né? O que os judaizantes diziam a respeito do apóstolo Paulo? Diziam que ele estava deturpando a verdade, que os gentios, antes de serem cristãos, eles tinham que passar pelo judaísmo, eles tinham que aceitar as leis de Moisés, né? E qual era a defesa do apóstolo Paulo? Ele recebeu sua mensagem do próprio Cristo. Eu não recebi isso de homem nenhum, recebi do próprio Cristo. Dizem que o apóstolo Paulo era um traidor da fé judaica. E qual era a defesa do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele foi um dos mais dedicados judeus do seu tempo. No entanto, em meio a seus atos mais zelosos, Deus o transformou por intermédio da revelação das boas novas sobre Jesus Cristo. O Evangelho nada mais é do que as boas novas sobre Jesus Cristo. E o que os judaizantes diziam a respeito dele? Diziam que comprometia e enfraquecia a mensagem de Deus aos gentios. Mas o apóstolo Paulo, querido, e os outros apóstolos, eles declararam que a mensagem pregada por Paulo era o verdadeiro evangelho. Isso você pode confirmar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1, do 1 ao 30. Os próprios apóstolos de Cristo, né, sabiam que o evangelho que o apóstolo Paulo pregava era verdadeiro e genuíno. Ele pregava a salvação, não pregava outra coisa que não Jesus. Jesus que veio para nos salvar, libertar, curar. E eles diziam sobre o apóstolo Paulo, os judaizantes, diziam que ele não considerava as leis de Moisés. E o apóstolo Paulo, para se defender, diz que longe de degradar a lei, ele colocava ela em seu devido lugar. Dizer que ela mostrava onde as pessoas haviam pecado e as guiava para Cristo. A lei só servia para dizer que o homem pecava, estava errado, e que apontava para Jesus Cristo. E à medida que esses debates se acirravam entre gentios cristãos e os judaizantes, o apóstolo Paulo, ele considerou necessário escrever, né, as igrejas da Galácia. Por quê? Os judaizantes, eles tentavam enfraquecer a autoridade de Paulo
e ensinavam um falso evangelho. Em resposta, o apóstolo Paulo ele defendeu sua autoridade como apóstolo e a verdade de sua mensagem. A controvérsia entre a lei judaica e os gentios cristãos foi oficialmente resolvida no Concílio de Jerusalém. No entanto, ainda continuou a ser motivo de discussão mesmo depois dessa época. Mesmo depois ainda continuou falando sobre a circuncisão. Quando o apóstolo Paulo, ele levou Tito, queridos, que era um cristão grego, a Jerusalém, os judaizantes, ou seja, os falsos cristãos, eles disseram que Tito devia ser circuncidado. O apóstolo Paulo, ele foi inflexível e recusou-se a concordar com essa exigência. Por outro lado, os apóstolos, eles concordavam que a circuncisão era um rito desnecessário aos gentios convertidos. Muitos anos mais tarde, o apóstolo Paulo, ele circuncidou Timóteo, outro cristão grego. Ao contrário de Tito, no entanto, Timóteo era meio judeu. Paulo, ele não negava aos judeus o direito de fazer a circuncisão. Ele estava simplesmente dizendo que os gentios não deveriam ser obrigados a se tornar judeus antes de ser cristão. Essa era a grande polêmica na igreja da Galácia. Os judaizantes pregando um evangelho diferente das boas novas de Cristo. E esses falsos cristãos, queridos, eles pertenciam provavelmente ao partido dos fariseus. Os mais rigorosos líderes religiosos do judaísmo, e alguns deles já haviam se convertido. Não sabemos se eram representantes de alguns convertidos bem intencionados ou daqueles que estavam tentando deturpar o cristianismo. A maioria dos comentaristas eles concorda que o apóstolo Paulo nem Tiago tiveram qualquer participação nessa conspiração. Porque normalmente nós assumimos uma posição contra aqueles que podem nos levar a um comportamento imoral. E o apóstolo Paulo ele teve que adotar uma severa conduta contra as pessoas mais morais. Não devemos ceder àqueles que fazem da obediência a padrões estabelecidos pelo homem uma condição para a nossa salvação. Ah, não, agora só vai ser salvo os 144. Ué, e como que a Bíblia diz que todos serão salvos? Aquele que aceitar Jesus. Ah, não, mas agora é diferente. É só quem usar calça comprida, ou então vestido longo, ou então roupão. Né? Então o apóstolo Paulo ele está debatendo com relação a essa salvação sendo estabelecida por condições humanas. Isso que ele está se apegando. E é fácil classificar as pessoas, né, conforme sua posição. A posição social, né, financeira, cor de pele. E nos deixar intimidar pelos mais poderosos. O apóstolo Paulo não ficou intimidado perante os líderes que eram de maior influência, né? Depois da morte de Cristo, os apóstolos eram muito influentes na pregação das boas novas, porque todos os crentes eles são iguais diante de Cristo.
Nós devemos mostrar respeito pelos nossos líderes espirituais. Porém, nossa maior lealdade deve ser para com Jesus. Nós devemos servi-lo com todo o nosso ser, né? Deus não nos classifica de acordo com a nossa posição social. Ele olha para a atitude do nosso coração. Temos o desejo de aceitá-lo, temos o desejo de andar nos seus caminhos, porque os líderes da igreja, ou seja, colunas da igreja, Tiago, Pedro e João, eles entenderam que Deus estava usando o apóstolo Paulo para alcançar os gentios, exatamente como Pedro estava sendo usado de forma tão intensa para alcançar os judeus. Depois de ouvirem a mensagem de Paulo, eles deram a sua aprovação, tanto ele quanto Barnabé, para que continuassem, né, trabalhando entre os gentios. E o apóstolo Paulo, no versículo de número 10, que diz assim, versículo de 2, capítulo 2, versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. O que o apóstolo Paulo estava falando de honrar os pobres com diligência, né? Com atenção. E ele relata isso aqui no versículo de número 10. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele estava se referindo aos pobres de Jerusalém. Embora muitos gentios convertidos tivessem uma posição financeira confortável, a igreja de Jerusalém, ela havia sofrido os efeitos de uma terrível escassez de alimentos lá na Palestina na época, e estava lutando muito. Portanto, em suas viagens, o apóstolo Paulo, ele havia juntado alguns recursos para os judeus cristãos, né, que estavam em Jerusalém. E o dever que os crentes têm de cuidar dos pobres, né, é um tema constante nas Escrituras. Dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Porém, muitas vezes, nada fazemos, porque estamos envolvidos em atender às nossas próprias necessidades e os nossos desejos. Talvez não estejamos vendo suficientemente a pobreza a ponto de nos lembrarmos da necessidade dos desafortunados. O mundo, queridos, está repleto de pessoas pobres, aqui no Brasil e nos outros países. E o que você pode fazer para ajudá-los? O que podemos fazer para ajudar? Essa é uma preocupação do apóstolo Paulo com relação aos pobres que estavam em Jerusalém. E hoje os que estão no Brasil e no mundo? O que temos feito? No versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz que, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O apóstolo Paulo, ele estava exortando o apóstolo Pedro, que era mais antigo, né? Andou com Jesus, mas o apóstolo Paulo, como ele fala na sua carta, nós não devemos temer, devemos sim honrar, mas não temer o mais antigo, porque se ele está no erro,
se afastou dos gentios quando chegaram outros judeus, e por isso teve esse entreveiro com o apóstolo Paulo. Porque a cidade de Antioquia, queridos, da Síria, diferente da Antioquia de Písida, era um importante centro comercial do mundo antigo, densamente habitado pelos gregos, que havia se tornado um forte centro cristão. Foi em Antioquia que os crentes foram pela primeira vez chamados de cristãos. Essa cidade se tornou o quartel-general da igreja dos gentios e era a base de operação do apóstolo Paulo. Mas os judaizantes, queridos, eles acusavam o apóstolo Paulo de diluir a mensagem de boas novas para que os gentios a aceitassem mais facilmente. Eles estavam dizendo que o apóstolo Paulo estava facilitando o evangelho de Cristo, enquanto o apóstolo Paulo ele acusava os judaizantes de anularem a verdade dessa mensagem, ao acrescentar a ela algumas condições, como a base da salvação era o cerne da questão. A salvação é concedida somente através de Cristo. Ou será que vem através de Cristo e da obediência da lei? A discussão ela atingiu o clímax, querido, quando Pedro, o Paulo, os judaizantes, alguns cristãos gentios se reuniram em Antioquia para compartilhar uma refeição. Uma simples refeição gerou esse problema todo, porque uns não comiam, os judeus não comiam com os gentios. E provavelmente o apóstolo Pedro pensou que se ficasse longe dos gentios, ele iria criar uma situação de harmonia. Ele não queria ofender Tiago e também aqueles judeus que eram cristãos. Tiago ele ocupava uma posição proeminente e ele presidia o Conselho de Jerusalém. Mas Paulo disse que a atitude de Pedro ela violava o evangelho, pois ao juntar-se aos judaizantes, Pedro estava implicitamente apoiando a afirmação de que somente Cristo não era suficiente para que nós fôssemos salvos. E comprometer-se é um importante elemento no relacionamento com os outros. Mas nunca devemos comprometer a verdade da palavra de Cristo. Se acreditarmos que devemos mudar nossas crenças para acompanhar a crença dos nossos amigos ou companheiros, nós estaremos pisando em um terreno muito perigoso. Estaremos saindo da nossa visão. Embora Pedro ele fosse um dos líderes da igreja, ele estava agindo como um hipócrita. Ele era bastante esclarecido. No entanto, ele estava sendo motivado pelo receio de que Tiago e os outros poderiam pensar. O receio do homem armará laços. Olha o que Provérbios diz. Provérbios capítulo 29, versículo 25. O receio do homem armará laços. E o apóstolo Paulo, ele sabia, o apóstolo Paulo, ele sabia que ele teria de confrontar o apóstolo Pedro, antes que seus atos trouxessem danos à igreja. Portanto, publicamente, o apóstolo Paulo se opôs a ele. Observe, no entanto, queridos, que o apóstolo Paulo ele não procurou outros líderes, nem escreveu cartas às igrejas pedindo para que não imitassem o exemplo do apóstolo Pedro. Em vez disso,
em vez de escrever cartas, em vez de falar mal, né, pedir que não imitasse o apóstolo Pedro, em vez disso, ele preferiu enfrentar Pedro face a face. Às vezes, alguns cristãos sinceros, até mesmo líderes cristãos, eles cometem enganos. E é preciso que outro cristão sincero os conduza de volta ao caminho certo. Se você está convencido de que alguém está fazendo algum mal a si mesmo ou à igreja, procure fazer uma abordagem direta no corpo de Cristo. Não há lugar para insinuações indiretas, amado. Se obedecer à lei judaica não será suficiente para nos justificar perante Deus, por que deveríamos obedecer aos 10 mandamentos e às outras leis? Essa é uma pergunta. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele não estava dizendo que as leis eram más, porque em outra carta ele escreveu: a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Na verdade, ele estava dizendo que a lei nunca poderá nos tornar aceitáveis a Deus. Mas ela ainda tem um papel importante a desempenhar na vida de cada cristão. A lei nos protege do pecado porque oferece padrões de comportamento, né? E declara que somos culpados do pecado. E nos dá a oportunidade de pedir o perdão de Deus. Nos leva a confiar na suficiência de Cristo, porque nunca poderemos obedecer perfeitamente aos 10 mandamentos. Mas a lei nunca nos salvará. Depois que nos tornamos cristãos, porém, ela pode nos guiar para vivermos segundo a vontade de Deus. E para finalizarmos, atualmente, queridos, os crentes, eles ainda correm o risco de agir como se a morte de Cristo ela tivesse sido inútil. De que maneira? Ao substituir o legalismo judaico por um novo legalismo cristão. Tiramos agora o judaico, que diz que a lei de Moisés é salvífica, e agora transformamos o legalismo cristão. Estão dando às pessoas leis adicionais para serem obedecidas. Ao acreditar que consegue obter o favor de Deus apenas por meio, né, do que Jesus realizou, a sua obra na cruz, ao se empenhar para se apropriar do poder de Deus para mudá-lo, né, não estão se apoiando no poder divino para salvá-los, ou seja, a justificação. Se nós pudéssemos ser salvos apenas sendo bons, então Cristo nem precisaria ter morrido. Mas a cruz, queridos, é o único caminho para a salvação. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e abençoe, que você tenha uma ótima noite de sono, um bom fim de semana, na graça de Deus. Shalom.